Bom dia, meus caros alunos, né? Tomara que esteja tudo bem com vocês, né? A gente vai dar o início aqui a mais um encontro com a história, né? A gente vai ver agora, saímos da Primeira República, a gente vai entrar agora num assunto novo. Tá, como eu falei para vocês, esse assunto novo é a Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918. Né? Nessa Primeira Guerra Mundial, eu dividi esse assunto em dois momentos. A gente vai ver o início e no outro momento a gente vai ver o fim, né, dessa Primeira Guerra Mundial. Aí tem até uma frase, né, muito importante, que como foi realmente os gritos, gemidos, né, e os feridos, né, por conta dessa Primeira Guerra Mundial. Tá, a gente vai ver o início dessa Primeira Guerra Mundial, mas como ocorreu? O que foi realmente que aconteceu que levou, né, essa guerra, né, para o poder? Então, tudo isso teve uns antecedentes antes, que foi as causas que levaram, né, a provocar, né, o incidente dessa guerra mundial. Tivemos dois fatores. A gente vai ver esse primeiro aqui e vai ver mais na frente o outro. O primeiro, né, fator foi esse, né, os conflitos imperialistas, a corrida armamentistas e o nacionalismo. Dentro desses conflitos imperialistas, a gente percebe bem aí que a Grã-Bretanha começou a perder o poder econômico e industrial para a Alemanha, que aí provocou já, né, um encerramento de poder entre essas duas potências mundiais. Já a França, que é apoiada pela Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, né? Vocês sabem que a Grã-Bretanha é significado da Inglaterra, e o Reino Unidos, por conta que é uma unificação de outros dois países, mas são independentes, né? Cada um tem a sua autonomia. A França queria uma revanche por ter perdido as regiões de Alsácia e Lorena para a Alemanha na Guerra da Franco-Prusiana de 1870 e também a disputa das colônias na África. Outro fator que é dessa parte também, né, foi a questão da paz armada, foi a corrida armamentista, né, foi um período de desenvolvimento industrial bélica, né, na Europa, que aumentou a produção consideradamente da tecnologia, ou seja, dos armamentos, né, de forças, e a questão também do serviço militar obrigatório, né, aí eles tinham esses indivíduos, ou seja, esses soldados tinham um sentimento tão grande, né, de proteger, né, a seu país. A partir daí também tivemos o nacionalismo. A Sérvia queria construir um grande país com a Bósnia, croata e eslovenos, né, se unindo assim esses povos, né, para retirar o domínio turco-austríaco. Para isso, a Sérvia se uniu a esses mais três povos que eu acabei de citar, né, e fazendo assim a região pan-eslavismo. E ela ia se unir, essa região pan-eslavismo, ia se unir à proteção da Rússia. Então, a partir daí, a Rússia também ia ser considerada uma grande potência de força. Outro motivo, como eu acabei de falar para vocês, aquele foi o primeiro, né, a questão dos conflitos imperialistas, os armamentistas e o nacionalismo. E também tivemos também por conta do assassinato do herdeiro ao trono austríaco, né, o arquiduque, mais a sua esposa, né, a duquesa, né, a Sophie, né, foi assassinado, o Francisco Ferdinando, herdeiro ao trono, né, foi assassinado na visita a Sarajevo, na Bósnia, né, ele foi assassinado por o assassino era de uma organização secreta Mão Negra, que defendia o nacionalismo sérvio, e a partir daí o governo austríaco declarou guerra à Sérvia, que se uniu à região da Rússia. Então, a partir daí, a Rússia, né, aliada aos sérvios, declarou também guerra ao Austro-Húngaro. E aí começou a Primeira Guerra Mundial, por conta desses dois conflitos aí. A Alemanha já queria, isso também foi um motivo já. Ela só esperava uma oportunidade desses países que estão aliados entre distintos, no caso a Sérvia pela Rússia e o Austro-Húngaro pela Alemanha. Então, a partir do momento que eles declararam guerra, a Alemanha logo se aliou, né, que já tinha um pacto já com a questão Hungria, né? E a Sérvia, por outro lado, que estava realmente perdendo, a Rússia começou a proteger por conta que já estava com essa aliança na região da Rússia. A partir daí, isso foi só o início por conta que a Alemanha estava descontente por ter perdido
né, colônias, aliás, ela ficou de fora da divisão das colônias da África, onde tinha tanto ouro e marfim. Só nessa divisão que ganhou foi a Inglaterra e a França. A Alemanha e a Itália, que a gente vai citar mais na frente, também realmente ficou descontente por conta dessa divisão. Vemos também, né, que a partir do Otto von Bismarck, né, o chanceler alemão, idealizou, né, logo no momento que começou esses conflitos, né, pela Primeira Guerra Mundial, a divisão de poderes. De um lado, a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro, e a Itália, como falei para vocês, né, a Itália também ficou descontente por ter ficado de fora da divisão das colônias africanas. E a Tríplice Entente, que foi formada pela França, a Rússia, por conta que a Sérvia já pertencia aliada à Rússia, né? E mais a Inglaterra, que é considerada a Grã-Bretanha também, chamada Políticas da Aliança. Vemos aí, ó, a divisão né, desses dois blocos que foi criado, né, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, né, e a partir daí foi começando aí os conflitos armamentistas, né, que foi a corrida do poder, né, quem tinha mais forças, né, tecnológicas e também armamento praticamente estava à frente, né, para derrotar os seus arqui-inimigos. Essas tensões por trás do otimismo, né, percebemos esse desenvolvimento econômico e tecnológico lá no BLOP, né? A partir do BLOP, tivemos essas tensões entre as potências europeias que tornaram-se acirradas, né? Foi uma rivalidade de tensões entre essas potências europeias, né? A partir daí, entre o final do século XIX até o início do século XX, o período conhecido como BLOP, né? Que seria um período que as burguesias europeias viviam em um grande desenvolvimento econômico e tecnológico. Esse espírito, né, começou a ser realmente contestado, no entanto, com o acerramento de tensões entre as potências europeias. Por isso, né, rapidamente, esse crescimento industrial da Alemanha, após sua unificação em 1871, ameaçava, né, a supremacia econômica e mundial da Grã-Bretanha, que criava uma certa, né, intensa disputa, né, imperialista entre as nações. Já a França, né, a terceira força nessa competição, nutria, né, de um sentimento de revanche por ter perdido as regiões de Alsácia e de Lorena, né, pela Guerra do Franco-Prussiano em 1870, como eu falei para você agora. Então, essa disputa de poder desses três países começaram por conta desses territórios, né, e também pelas colônias, né, africanas, como acabei de falar para vocês. A rivalidade aumentou por conta disso. Então, a Alemanha já queria um acesso a essa guerra mundial por conta desses conflitos, né, aproveitou a vantagem do grupo terrorista que fez, e matou o herdeiro, né, Francisco Ferdinand, mais a sua esposa, e a partir daí, como a Áustria-Hungria era aliada à Alemanha, a Alemanha logo viu uma oportunidade para o começo da guerra, que já é isso que ela já queria, né, esse começo da guerra, a Áustria se declarando uma grande potência mundial e queria realmente tomar de conta de todas as esferas econômicas, políticas e sociais naquele primeiro momento da guerra. A faísca do barril de pólvora, né? A gente percebe que a partir do início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, após o descumprimento pelos servos das exigências do Império Austro-Húngaro, né, declarou logo guerra contra a Sérvia, Austro-Húngaro, por conta, né, da morte do seu herdeiro. E a partir desse momento, tivemos muitas tensões sobre isso, né? Também tivemos também, em 1878, depois de várias rebeliões, desses confrontos militares entre a Rússia e a Turquia, também tivemos o Tratado de Berlim, né, que foi assinado nesse Tratado de Berlim, que estabelecia o que? Uma independência da Sérvia, do Montenegro, da Romênia, né, e a partir daí ela determinava que a Bósnia, né, passaria a administrar o Império Austro-Húngaro, apesar que continuar pertencendo a um império realmente otomano. A Sérvia também, de outro lado, buscava uma união, né, com os povos eslavos, balcanos, né, como eu falei para vocês, né, e a partir daí incorporando assim a Bósnia, que mais na frente esses povos se uniram na região da Rússia, né, e assim tornando a Rússia como uma grande potência.
A Austrália, por outro lado, começou a protestar, né, enviando assim um ultimato à Sérvia, com uma lista de exigências que não foram acatadas integralmente. Então, dia 28 de julho, a Áustria, né, reagiu declarando guerra à Sérvia. Então, começou tudo isso com o início, provocando o início da Primeira Guerra Mundial, por conta desses conflitos. Então, esses conflitos da Alemanha de tentativa de invadir a França através da Bélgica, em Luxemburgo, né, mas fracassou após muita resistência das tropas belgas, né, permitindo assim que a própria França começasse a se reorganizar as suas defesas, esperando assim mais à frente, caso a Alemanha tentasse novamente, né, fazer essa entrada de disputa para invadir a França já estava preparada para isso. Também tivemos, nesse mesmo momento, a Guerra da Trincheira, né? A Guerra da Trincheira, percebendo aí que as trincheiras eram redes de valas cavadas no solo, onde soldados se escondiam até no momento do ataque, com poucos avanços e sem recursos nenhum. Na primeira fase foi fatal, porque eles passaram muita fome e pegaram muita doença. E também quando chovia muito, né, os buracos onde eles cavavam inundavam e criava muita lama. Então dificultava muito para eles esses acessos. Também tivemos frente ocidental da Primeira Guerra Mundial. Foi os combates realizados entre os territórios franceses e belgas. A partir daí, as tecnologias bélica, né, marítima, dividiu os rumos da guerra. A questão britânicos que expulsaram esses bloqueios naval, impedindo a entrada de suprimentos e matérias-primas na Alemanha. Por outro lado, né, sua vez, utilizava submarinos mais aprofundados em embarcações para afundar, né, essas questões que impediam o bloqueio, né, por conta do país britânico. Então, isso aí foi só o primeiro momento sobre a questão da Guerra Mundial, né? Então, 100 anos da Primeira Guerra Mundial. Esses 100 anos da Primeira Guerra Mundial foi um fator muito, né, que compilou, né, esses vários momentos, né, entre as grandes potências mundiais. Felizmente, né, muitos morreram por conta disso. Quando encerrou a Primeira Guerra Mundial, aí tivemos aí praticamente uma avaliação, né, de tudo que ocorreu, das mortes, infelizmente, e quem saiu perdendo, como a Alemanha, né, até hoje, ela ainda é descontente por conta de alguns fatores, né, que ela perdeu nessa Primeira Guerra Mundial e também na Segunda, que a gente vai ver, né?